Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus te abençoe nesse dia. Muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque chegamos até aqui, porque estamos animados, dispostos, separamos esse tempo, Deus, para estudar a lição, para poder aprender mais de Ti, que o Senhor nos mostre aquilo que precisamos saber, que o Senhor nos ajude a aceitar aquilo que não conseguimos compreender. Perdoe os nossos pecados, a pequenez da nossa fé. Nos ajude, Espírito Santo, nessa caminhada rumo ao céu, que não é fácil. Obrigada por estar conosco todos os dias, por nos livrar, Senhor, dos caminhos maus, que o Senhor nos guie nas veredas da justiça. Obrigada por ser o nosso pastor, por não deixar nada nos faltar. Cria dentro de nós um coração puro, nos enche, Senhor, com os frutos do Espírito, nos dê mansidão, nos dê domínio próprio. Senhor, que nós tenhamos sabedoria no falar, no agir. Senhor, que a nossa mente seja ocupada com tudo aquilo que vai produzir crescimento, que vai produzir, Senhor, os frutos do Espírito em nós. Senhor, obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigada porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Senhor a hora que a gente quiser. Obrigada, Deus, por tudo ter se cumprido e por tudo aquilo que ainda vai se cumprir. Obrigada, Deus, por ser o nosso pastor e não deixar nada nos faltar. Continue conosco, porque sem Ti nada podemos fazer. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparada aí? Com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Estamos caminhando aí para os últimos capítulos, né, do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, né, que está relatada lá no capítulo 15. O título de hoje que nós vamos estudar é esse aqui, ó. Abandonado por Deus. Abandonado por Deus. E tem uma pergunta aqui, na verdade tem duas perguntas. Só que para você responder, você precisa ir lá em Marcos, capítulo 15, e estudar os versículos de 33 a 41. E eu vou ler para você, porque fala da morte de Jesus, né? Aqui, ó, Marcos, capítulo 15, versículos de 33 a 41. Diz assim a Bíblia Sagrada. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vemos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Gente, olha que momento, né, da vida de Jesus ali, da morte de Jesus, né? Está explicando para a gente como que foi. O véu foi rasgado, né, do alto a baixo, né? Nós temos livre acesso ali ao Pai através da morte de Jesus. E aí você vai responder essa pergunta aqui, ó. Quais são as únicas palavras de Jesus na cruz que foram registradas em Marcos? O que a morte de Cristo significa para todos nós? Você vai responder na sua lição, tá bom? Marcos apresenta a cruz como um lugar de profundas trevas.
em termos físicos e espirituais. Uma escuridão sobrenatural desceu sobre o Calvário naquela sexta-feira, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. As palavras de Jesus na cruz são chamadas de clamor do abandono. Cristo orou, clamando a Deus, perguntando por que havia sido abandonado. Ele estava citando o Salmo 22, verso 1. Outras referências ao mesmo salmo ocorrem em Marcos 15, 24 e 29, indicando que as Escrituras estavam se cumprindo na morte de Jesus. Mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo cumprida. As palavras Elohim, Elohim foram traduzidas no original grego, Deus meu, Deus meu. Seria fácil imaginar que Jesus chamou Elias. Esse foi o erro de alguns espectadores. Chama a atenção o paralelo dessa passagem com o batismo de Jesus. Aqui tem duas colunas, né, gente? Olha, o batismo, que é Marcos capítulo 1, versículo de 9 a 11, e a cruz, Marcos 15, 34 a 39. O batismo, João batiza Jesus. A cruz, o batismo de Jesus. O batismo, eu vou ler todos os batismos, tá, gente, que tá aqui. Então, João batiza Jesus, João, a figura de Elias, os céus se rasgam, o Espírito, pneuma, a voz de Deus diz, Filho amado. A cruz, o batismo de Jesus, Jesus supostamente chamei por Elias, o véu se rasga, Jesus expira, o centurião diz, o Filho de Deus. Esses paralelos indicam que, assim como o batismo de Jesus representa o início de seu ministério, profetizado em Daniel 9, 24 a 27, o que ocorreu na cruz foi a culminação ou objetivo de seu ministério quando ele morreu como resgate por muitos. A morte de Jesus também cumpriu parte da profecia de Daniel. O véu do templo rasgado aponta para o cumprimento do sistema sacrificial, quando o tipo encontrou o antitipo e começou uma nova fase da história da salvação. Né? Então, isso tudo aqui, gente, está ligado lá à profecia de Daniel 9, né? Que tem uma relação, toda ali está falando sobre Jesus. E aqui no rodapé tem uma pergunta. Apesar das conspirações, os propósitos de Deus se cumpriram. Independentemente do que acontece ao redor, temos certeza de que a bondade divina vai prevalecer? O que você acha, gente? Eu já vou até responder isso aqui para mim, né? Com certeza, a vontade de Deus divina sempre vai prevalecer. Amém? Olha, muito obrigada por sua companhia, que Deus te abençoe. Eu espero estar te motivando, incentivando você a fazer o estudo da lição todos os dias. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.